vocês que as crianças relutam para ir embora do parquinho, relutam para fazer lição, para sair do banho, escovar os dentes, trocar de roupa. Então, essas cenas são familiares para você? Eu acredito que a maioria. A birra infantil é uma situação cotidiana que nós, pais, mães, avós, cuidadores, professores, passamos. Porém, antes de pesquisar os melhores caminhos para lidarmos com ela, é preciso entender que a birra faz parte do desenvolvimento e elaboração do mundo das crianças. Para os cientistas, esse comportamento tem relação direta com o desenvolvimento do cérebro dos pequenos. E aí eu faço a pergunta, o que é birra infantil? O que é birra? Uau! Oi! Tem gente falando. O que chamamos de birra nada mais é do que a criança aprendendo a se posicionar diante das negações dos adultos. Não existe um desenvolvimento saudável sem birra. Ela faz parte do eu da criança. E pode ter um período mais birrento, menos birrento, dependendo da fase e da situação que ela está passando familiarmente. Não existe desenvolvimento saudável, tá? É uma maneira da criança se expressar. A birra é natural? Sim, a birra é natural. Birra é uma coisa natural, mesmo que os pais sejam amorosos, criem um ambiente saudável, combinem regras, sejam congruentes, ensinem a forma mais adequada de se colocar no mundo, as birras vão acontecer. Ou seja, a gente entende que isso é uma manifestação natural da criança que não encontrou ainda a forma de se expor no mundo, de conversar, de dialogar, quando ela se frustra. Ela chora, ela grita, ela esperneia, ainda que isso, e claro, desagrada muito os adultos. Então, vamos nos preparar até os 4 anos. Nós vamos ter esses episódios de birra. Tá? Bem, o que nos preocupa são a frequência, a intensidade e o prolongamento dessas birras. Então, nós vamos nos ater a esses 3 itens: frequência, intensidade e prolongamento. A frequência, intensidade e prolongamento da birra fazem a diferença para nós analisarmos essas crianças e diferenciarmos umas das outras. Isso vai fazer com que a gente perceba até que ponto ela é natural, tem um padrão de naturalidade, que toda criança vai passar por ela, ou se está ficando já excessiva, a nos preocupar. Como eu dizia anteriormente, não existe um padrão normal que nós podemos mensurar. Olha, até aqui está correto. O que nós temos é a nossa criança, dentro de um contexto familiar, nesse desenvolvimento da personalidade, e aí nós vamos percebendo, né, através dessa sensibilidade familiar, se está dentro deste padrão ou se está já além. No entanto, uma criança que faz birras várias vezes ao dia, muitas vezes ao dia, ela precisa de ajuda, certo? Como assim, Regina? Ela ou os pais? Eu diria, todos precisamos de ajuda, todos. Mas eu insisto que a criança realmente vai precisar mais, porque ela se desgasta com esse acesso, com esse excesso, nesse processo, e ela não progride. Então, caso algo não seja feito, para que esses excessos sejam minimizados, essas manifestações, ela vai entrar em sofrimento, ok? Agora, a intensidade da birra também não tem um padrão de normalidade. Mas, normalmente, como eu disse a vocês, elas são rápidas. As primeiras birras são rápidas, né? Mas, com o tempo, à medida em que o adulto vai cedendo, vai se cansando, vai deixando para trás, vai negando, haverá, de certa maneira, então, um incentivo a esse pensamento da criança de que, assim,
Ah, tudo uma questão de tempo, eles não vão aguentar mesmo. Se eu insistir em me jogar no chão, eles vão acabar cedendo. E é bom que vocês entendam, que nós entendamos, que nem sempre essas frases, elas estão assim, dessa forma clara na cabecinha das crianças. Não é premeditado, mas através do hábito, isso vai se estabelecendo e a cada nova birra, ela vai se fortalecendo. A questão básica no que diz assim, respeito a essa negação da criança para aceitar o que é imposto pelos pais, pelos educadores, é que o adulto precisa ter assim, bem claro para ele, pai, mãe, educador, o que é que ele determina naquele momento. Então, com argumentos claros, que convençam a eles próprios, para também convencer os seus filhos. Muitas vezes, os pais negam, por exemplo, algo aos filhos num determinado momento, mas em outro ele cede. E isso não fica claro para a criança, né? Eles negam naquele momento por negar, porque eles estão sem vontade, estão sem tempo, não tem uma explicação plausível, e a criança vai notando isso e vai insistindo. E através dessa insistência, o adulto acaba cedendo. Então, seguindo o exemplo aí dessa imagem, por exemplo, que está essa menininha aí, os pais colocaram, por exemplo, um lanche para a filha e ela nega. Se os pais não explicarem por que ela tem que comer naquele momento, que é saudável, né? E se não vão insistindo, conversando, dizendo, eu não quero, eu não gosto, e os pais, então, tá bom, vai, por cansaço, preguiça, ou estão cansados, né? Eles cedem. Eles vão deixar registrado na memória da criança que se ela fizer birra daqui um dia, 2 ou 3, porque a criança tem essa associação rápida de memória, ela vai conseguir o que deseja. Então, dá trabalho para nós minimizarmos as birras, mas nós vamos conseguindo, com muito diálogo e explicação. Então, vamos falar da rotina e do hábito. E nisso a gente vai criando uma rotina e um hábito, né? Que negativo, no caso dessa menininha, que basta insistir um pouco para eles irem, eles vão ceder. Então, eu vou insistir, eles vão ceder. Então, os pais precisam identificar exatamente se eles estão tendo bons motivos para negar, explicarem o porquê do não, e uma vez que esteja claro, manter-se sempre nessa posição. Então, se um dia ele não pode comer chocolate, no dia seguinte ele não vai poder também. Quando ele vai poder? Vamos negociar, né? Conforme a idade da criança, enfim. Então, isso tudo tem que ser muito claro, né? O não e o porquê do não. Agora, quanto ao prolongamento dessa fase de birra, tá? Se arrastando por toda uma infância, tornando a vida familiar um verdadeiro desgaste. Esse prolongamento, não só na fase que nós consideramos mais natural, mas ele pode ter, e pasmem, ele pode ir para a vida adulta. Então, quantos adultos nós conhecemos que são birrentos? Quantos? Fazem bico no meio de uma reunião, literalmente, não pode ser contrariados. Eles fazem birra, dizem coisas do tipo, ela vai ter que comer na minha mão, isso não é assim, não é desse jeito que eu quero. Então, são pessoas assim, arrojadas, que botam o peito para frente e falam de uma forma até agressiva. Vamos ver histórico. Como é que foi a infância dessa criança? Ela foi muito birrenta. A gente, às vezes, vê um adulto e não imagina que isso seja marcas dessa infância. O pior desses casos de continuidade, né, por um longo período da vida, então a criança vai virando, além da consolidação desse ato, e sendo um padrão repetitivo, e tendo um entendimento inadequado, a pessoa pensa assim, vou bater o pé, vou fazer bico, vou dar de ombros e as coisas vão ficar do jeito que eu quero, eu mando. Né? Mas no mundo não é assim. As pessoas nem sempre vão ceder. Quando se fica adulto, agir dessa forma. O mundo vai trazer dores. As dores vão surgir por conta disso. Então, a probabilidade do adulto vir a buscar compensação dessas suas frustrações, e aí a gente vê pessoa drogada,
Coca-Cola, vício em álcool, em calmantes, em ansiolíticos, aumenta muito. Então, frustração vivida nessa infância. E aí nós vamos falar dos dois tipos de birra. Aquela intencional e a imprevisível. Guardem isso, intencional e imprevisível. A birra intencional, é dessa que eu estou falando para vocês agora. É a criança, ela endereça essa manifestação a uma pessoa específica. Então, a mãe, ao pai, a professora, né? Aos adultos, aos cuidadores, a vovó, o vovô, a pessoa que vai negar alguma coisa ou um objeto a ela vai endereçar essa birra. Adultos que não suportam a pressão psicológica, que às vezes essa pressão também é social, de pessoas que estão à sua volta, sejam pessoas estranhas ou até pessoas da família, e esses adultos acabam cedendo. E eles vão ceder porque essa criança vai manipular, né? E essas pessoas que cedem acabam reforçando positivamente as birras dessas crianças. E olha aí o pequeno tiraninho. Adultos desse tipo, né, transformam-se em reféns. Eu deixo, é melhor, eu estou cansada, faz logo o que você quer. E esses reféns são os pequenos tiranos. E a vida desses adultos se transforma no estresse. Então, a questão, muitas vezes, não é só da criança, mas a visão sistêmica da família, né? A gente encontra muitas dificuldades, algumas vezes em sala de aula, porque nós encontramos crianças birrentas que já têm isso como uma marca. Por quê? Porque dentro da família, tudo que ela pede, ela bate pé, ela consegue. Então, para os professores é muito difícil essa relação. Por quê? Porque nada acontece, né? Porque se houver apenas um elemento, né? Porque apenas um elemento não faz, uma andorinha não faz verão, né? Para isso tem que ter um sistema que se conjuga, que se congrega em torno disso e para as coisas acontecerem. Né? Se eu bater o pé no cantinho e ficar quietinho, se a minha mãe vai explicar, é uma situação. Agora, se a minha mãe vai ceder, eu estou formando um sistema familiar, uma forma de vivência, que para a sociedade vai ser muito mais complicado viver na comunidade, viver numa escola, viver com outras crianças, com os grupos. Então, é necessário que os pais se preparem e até busquem, muitas vezes, orientação quando necessário. Para o quê? Ajudá-los a verem que tem um sistema que se estabeleceu e romper esse status quo. Na minha casa já há esse sistema. Eu acabo cedendo muito, meu marido cede demais, então, gente, eu não consigo retomar, então vou procurar ajuda. Esse status quo está funcionando de alguma maneira. Então, seja para birra, muitas vezes, ou para qualquer outra situação que nós poderemos vir abordar. Tá? Agora, por que esses adultos ficam transtornados, então, sendo incapazes de tirar a criança desse padrão de birra? Se aprisionando no looping, quanto mais eles pedem, mais birras acontecem, quanto mais birras, mais ansiedade nos pais, estimulando assim de maneira inconsciente mais birras. Então, é um círculo vicioso. Então, quando conseguem o que querem, dão fim à birra. Pronto, parou. Esse comportamento, então, sendo reforçado, vai aumentar a frequência, que aumenta a instabilidade, prolongando, como eu disse a vocês, por muitos anos, a resposta inoperante e inadequada. Ô, amiga, você não vai ficar com ninguém. E amiga, uma criança cantando aqui. Em alguns casos, constituem adultos birrentos e intempestivos com tá? Olha um falando aí. Tá batendo o pé aí, essa criança, tá? Vocês estão vendo? Pais, então, o que fazer para ajudar os pais quando a birra é intencional? Pais que dão um exemplo, procuram manter-se calmos, centrados,
em situações de estresse próprio, porque às vezes o estresse é do pai, é da mãe, que tem uma carga profissional, emocional grande, né? Chegam em casa, encontram com seus filhos, e também nas situações das birras das crianças, obtendo, assim, mais chances de ajudar na mudança do comportamento, a birra dos filhos. Então, acalma. O mesmo a gente pode falar do professor. É muito difícil, eu sei, estive 30 anos em sala de aula, é muito complicado manter-se calmo, mas nós temos que tirar essa criança deste ambiente, levá-lo a outro e tentar, aí, por diversas vezes, conversar e conversar e conversar. Então, olha, criança birrenta no meio do shopping, essa cena é fabulosa, eu vou explicar. Você talvez já tenha vivenciado ou visto alguma cena do tipo, a criança birrenta no meio do shopping, fazendo uma tremenda confusão. O pai pega essa criança com calma, com tranquilidade. A criança está se debatendo, está chorando, está se peleando. Ele não força, ele não machuca, ele não grita, mas ele simplesmente se dirige com a criança para outro espaço, um ambiente diferenciado daquele, né, lá no corredor do shopping. O pai, nesse momento, está calmo, a mãe está tranquila, faz o que precisa fazer, ou seja, deslocar a criança para outro lugar, para que possa se acalmar, e assim conversar. Os pais e as mães devem tentar descobrir o que está acontecendo com a criança. Isso é fundamental, tirá-la daquele espaço, naquele momento. Normalmente, é fabulosa porque os pais souberam lidar com essa situação neste momento. Não é comum nós vermos isso, mas é necessário. Normalmente, a birra está mais ligada à qualidade de tempo, de convívio com os pais e ao pouco tempo de brincadeira. Vocês sabiam disso? Isso quando já tiverem sido descartadas, por exemplo, as opções de ordem fisiológica, do tipo sono, a criança não está com sono, não está com fome, não está com sede. Então, levar para esse local reservado, onde o adulto, pai ou mãe, não vai ser alvo de críticas ou julgamentos alheios, de forma calma, tranquila, sem machucar a criança, em voz alta, não falar em voz alta, em voz tranquila, isso ajuda muito. Entender que a birra é manifestação de frustração dessa criança e que essa pode ser uma ótima oportunidade de aprendizado, de como ela, a criança, poderá encontrar outras formas mais inteligentes de lidar com as negativas e impossibilidades do ambiente. Porque muitas vezes a criança não está ligada àquilo que que os pais acham. Ela está em frente a uma loja, então aquela criança, a minha criança quer aquele carrinho, aquela boneca. Não, a criança quer que o pai e a mãe estejam por completo com ela dentro daquele ambiente. Porque muitas vezes os pais não estão passeando no shopping, eles estão indo à frente, eles estão estão olhando o celular, eles estão vendo o mundo deles e a criança é apenas mais um apêndice, é mais uma bolsa carregada. Então, muitos pais acham que estão levando essa criança a passear, elas estão carregando essa criança. Então, no momento de birra, às vezes a criança está querendo chamar a atenção desses pais. Olha, eu estou aqui, vocês não estão me enxergando. Então, é importante. Os pais precisam entender, né? Agora, também tem outro contraponto. Se a criança estiver jogando, blefando, também não é topar ficar no jogo que vai ajudar a criança a mudar de atitude. Às vezes isso está acontecendo naquele sistema familiar e se retroalimentando. Então, é aquilo que eu falei lá no começo. Ela tá simplesmente pedindo, os pais estão cedendo, então a família vai alimentando, essa forma familiar está alimentando a criança a ser mais birrenta. Então, os pais vão decidir se vão simplesmente ignorar, né, nesse momento, vão conversar com a criança para fazer ele entender, ou vão querer entrar no jogo. Lembrando que nem sempre saberão onde tudo isso vai acabar, né? Entrando no jogo, você está entrando na da criança. Então, nesse
tipo de birra intencional, com o endereço certo, para conseguir tudo o que quer, é muito importante os pais, os cuidadores, estarem bem tranquilos para perceberem que sem plateia não achou. Então, você não vai ter plateia. Demora? Demora. Não é uma vez que você vai conversar tranquilamente, com calma, e a criança vai ter o raciocínio lógico e dizer, então, tá, a partir daqui não farei mais. É claro que não. 70 vezes 7, muitas vezes, inúmeras vezes, mas os pais têm que estar preparados para isso. Existe também agora, e essa é mais importante, eu chamo a atenção de vocês, para a birra imprevisível. Esse tipo de birra, por mais estranho que possa parecer, pega todos da família de surpresa, até mesmo a criança. Pode acreditar. Simplesmente essa criança é tomada por um turbilhão de emoções e ela fica confusa e reage confusamente. Esta é a birra imprevisível. E eu vou dizer para vocês como a neurociência explica essa birra imprevisível, essa birra infantil imprevisível. Explica que as crianças nascem com o neocórtex ainda em formação. Toda criança nasce em formação, o neocórtex. Essa área do cérebro é responsável pela reflexão, pensamento, solução de problemas e, ocasionalmente, pode entrar em curto-circuito na criança, enquanto há o desenvolvimento da primeira infância e da segunda infância, o que ocasiona explosões de agressividade, choro e raiva. O neocórtex corresponde a 85% do cérebro e é responsável por capacidades como reflexão, planejamento, imaginação, pensamento analítico e solução de problemas. Mas nesses primeiros anos de vida, como eu coloquei para vocês, primeira e segunda infância, faltam ainda as conexões suficientes entre os neurônios que existem lá. Então, o neocórtex, ainda imaturo, não possui esses neurônios suficientes preparados para intervir com as funções executivas superiores do cérebro, que ainda está em construção, para que entendimentos e análises sejam feitas, e aí, então, as reações ficam incontroláveis, as reações físicas da criança. Então, ocorre um imenso desconforto, e esse mal-estar generalizado que a criança sente, e ela não consegue conter, e ela não consegue explicar. E simplesmente, então, a criança expressa-se como pode. Ela chora, ela ri, ela quebra objetos, grita, chuta, sapateia, ela tem uma agitação motora muito grande, e essa reação é fisiológica, e essa birra é desencadeada por essa ativação dessas áreas primitivas do cérebro, que muitas vezes é ocasionada por medo, angústia, ou separações bruscas. Então, a criança começa a apresentar esse tipo de birra, que nós temos que ficar muito mais alertas e preocupados quando também algo acontece no núcleo familiar, como uma separação, a perda de um ente. Então, nós temos que ficar realmente muito observadores dessas reações. Então, a birra nada mais é do que uma pura emoção, é muita emoção no comando de uma situação que desperta muita insegurança. Agora, que os neuropediatras recomendam, para lidar com essas situações, o recomendado pelos neuropediatras é que o adulto da relação, coloque a racionalidade da criança para funcionar, desviando a sua atenção para outra coisa naquele momento, ou explicando o porquê daquilo que ativou o acesso de birra, tentando conversar. Por exemplo, se a criança ficou agressiva, vamos dizer, ao ser informado que era hora de ir embora do parquinho, né? O que acontece? É preciso explicar porque é a hora dela ir embora. O porquê. Muitos pais não explicam. Vamos e ponto, né? Então, para facilitar, tem que explicar. Para entender, tem que explicar. E vai despertando, então, esse interesse da criança, né? Pela experiência seguinte.
vamos embora, porque nós vamos em casa, nós vamos ler um livro, você vai tomar um lanchinho, né? Então, o adulto está traduzindo em palavras acessíveis à criança. E esses sentimentos que ela não consegue nomear, né, começam a se dissipar. Porque no momento da birra, nesse momento que a criança fala, pai, sapateia, ela pode se machucar, se joga ao chão, como nós falamos. Então, é importante a proteção do adulto, mantendo firmeza no falar, mantendo firmeza no agir, mas sem bater ou agredir. Nunca usem palavras de ameaça. Ameaça, bater, segurar, a firmeza é a firmeza do falar, não a firmeza do gesto, a firmeza do ódio. Os pais têm que ter sempre uma condição tranquila, o professor, por mais que seja difícil, e é difícil, uma condição tranquila para poder começar a resolver aquela situação. Então, nós já começamos a falar de como lidar com essa birra, que nós chamamos também de sequestro da amígdala, né? Com crianças pequenas, até 1 ano e meio, mais ou menos, a tática, não dá para a gente conversar muito com a criança. Então, a gente distrai com estímulos que vai lhe acalmando. Vamos cantar, vamos dançar, vamos brincar, vamos mostrar algo interessante, um bichinho, um brinquedo, algo colorido em movimento, costumam resolver. A criança já tira o foco, né? Pouco a pouco, ela vai se retomando, isso é um estado de tranquilidade física e emocional. Já com as crianças maiores, o importante nesse falar é se colocar assim, na altura da criança, muitas vezes o adulto deve se abaixar, olhar nos olhos da criança, falar também dos seus sentimentos, que ela está experimentando naquele momento, falar dos seus próprios, né? E aí, explicar para ela. A criança, nesse momento, é acometida por esse ataque de birra imprevisível, muitas vezes, nesse caso, sem o sentimento inicial de frustração, porque eu falei para vocês que é o sequestro da amígdala, é o que acontece dentro do cérebro da criança. Mas aí ela vai aglutinando outros sentimentos, sensações como confusão, mal-estar generalizado, a sensação de que não tem mais jeito, fica impaciente, irritado, começa a sentir calor e pensa assim, isso não vai acabar nunca. Mas essa hora o pai, a mãe tem que chegar, se abaixar, olhar nos olhos, com firmeza, com muito carinho e falar para ela desse sentimento e tentar trazê-la, né, para uma realidade, mudando o seu foco. É claro que isso tudo não é lógico para a criança. Não é claro, né? E eu preciso falar para vocês compreenderem o que se passa na cabeça dessa criança. Para ela, isso não é claro, mas ela sente, esse sentimento, é um turbilhão de emoções. É muito difícil na vida imprevisível, ela não tem domínio, não tem. E não é uma questão de querer isso ou querer aquilo, é uma questão de formação cerebral mesmo. E nesses casos, então, o adulto, como eu falei, tem que se declarar abertamente. Olha, meu filho, eu sei que você está zangado, você está triste, você está confuso. Deve falar do jeitinho que tem seu filho, perceber o sentimento da criança, o que ele está sentindo, entrar no eu da criança. E nesse momento você deve falar de si mesmo, ajuda muito, pai, educador, você falar dos seus sentimentos. Olha, eu já tive essa situação, né? Eu senti isso também quando eu era criança. Para mim também não era fácil entender isso que você está passando. Então, isso traz a criança para o seu mundo e você entra no mundo dela nessa exemplificação. Isso é muito importante para a criança se sentir acolhida. Os pais precisam dizer essas coisas com tranquilidade. Eu sei que é difícil. Essa sensação parece que não vai acabar nunca, né? Mas vai acabar. Olha, eu estou aqui com você. Eu estou segurando a tua mão. Você abraça, você chega perto da criança. Você não dá bronca. Você está muito... Você sabe que aquela situação está fugindo das suas mãos. Mas você tem que, nesse momento,
ser a supermãe, a superpai, a superprofessora, é no momento do abraço que você vai acolher. Ele pode até querer fugir de você, mas ele vai ceder. Você fala de si. Fala de si. Isso dá muito certo. Eu já senti isso, tá? Você fala, respira, acalma. Olha, vamos pensar numa situação, vamos pensar numa solução. É um treino, mas ele é necessário. Nós temos que estar, nós pais, educadores, temos que estar preparados para essas situações, né? Agora, se você pai, você mãe, chegar e dizer assim, isso não é nada comum, né? Isso não é comum, você está sendo mal educado, você está me deixando passar vergonha, você estará indo na direção contrária, totalmente contrária. O que eu proponho aos pais é uma forma nova de diálogo entre pais e filhos, entre criança consigo mesma, falar, ela vai lá no ela vai no eu dela e vai falar com ela. Entre mãe e criança, para que ela consiga compreender melhor seus sentimentos e o que ela está passando naquele momento. Isso, gente, isso vale para a vida, vale para nós. No nosso momento de estresse, no nosso momento de dificuldade, no nosso momento de raiva, no nosso momento de frustração, nós temos que ter esse encontro conosco mesmo, né? A Regina vai disponibilizar? Disponibilizo, sim. Ele me perguntou se eu vou disponibilizar os slides. Sim. Isso vale para a vida, isso vale para outros comportamentos também, né? O pai e a mãe podem dizer coisas do tipo, sempre, tá? Mesmo depois da birra. Vamos sentar juntos, vamos encontrar uma solução. Por que você estava triste aquela hora? Eu te amo, meu filho. A mamãe está aqui para te ajudar, eu estou te segurando a tua mão. Eu já senti isso, como eu disse. Então, você vai ficando igual. E essa tendência natural é a criança retomar-se emocionalmente, a si mesma e a cada dia ir se conhecendo mais e mais. Crianças que não têm adultos emocionalmente inteligentes que possam ajudá-las quando fazem birra, correm um risco muito grande de sedimentarem um hábito de reagir intempestivamente em sua vida quando adolescentes, jovens ou adultos diante de estímulos difíceis e até mesmo estímulos de menor intensidade. Esses adultos ou até adolescentes, jovens, ficam como se fosse num fio desencapado, que a qualquer estímulo derramam grande quantidade de hormônios, né? Experimentando emoções conturbadas, intensas, de ataque ou de fuga. Porque o sistema básico do ser humano, todos nós sabemos, é de atacar ou de fugir. Ou eu ataco ou eu fujo. Né? É o mais fácil. Alguns simplesmente partem para o ataque. Ou, por exemplo, se for fuga, ficam tristes, deprimidos, choram, sofrem um sofrimento genuíno, alma negativa e se sentem injustiçados. Ou então vão se transformar naqueles galinhos de briga, de plantão, né? Partindo para o ataque, batendo, bastando assim, olha, um senão qualquer para partir para socos, pontapés e sentir-se ao mesmo tempo com razão, mas confuso. É aquilo que eu já comentei com vocês, se essa birra for muito prolongada e duradoura. As análises e entendimentos feitos por meio de uma abordagem informal, que é essa, de bater, de conversar com a criança com carinho, ajudam incrivelmente no exercício de integração do cérebro que pensa e sente. Com que o cérebro que pensa e sente, ele fica aqui. O cérebro que pensa e fala, fica do lado esquerdo. E a junção, os dois, acalma e aumenta a posição da criança em poder se controlar melhor em outros momentos parecidos. Então, o cérebro por inteiro pode trabalhar em conjunto como um time, conseguindo, assim, a calma e a compreensão esperadas. Depois eu vou passar o nome de um livro para vocês, muito legal, que fala sobre isso. Alguma vez você já assistiu a cena agora de uma criança tocando o terror e o adulto se agacha sem qualquer assertividade, também diz coisas assim do tipo, filhinho, levanta daí, como foi que a mamãe te ensinou? Sim. Ou então deixa a criança lá no chão chorando, vai embora, como nada faz. O adulto que age assim,
por não compreender, ele age assim por não compreender os tipos de birras e as suas características. Então, não é culpa, mas acha que falando assim uma frase solta, filhinho, mamãe ensinou o quê? Falou que não pode se jogar, mas, né, sem explicação, e por não conseguir fazer essa distinção, o adulto, consequência entre o agir da forma, vai potencializar a birra, ao invés de ajudá-lo a parar com ela. Então, nós temos que banir isso aqui, né? Crianças que aumentam sua integração entre emoção e razão, então ela tem emoção e ela consegue depois escorrer sobre a sua razão através da mãe, do pai, do cuidador. Quando estimuladas a realizar determinado comportamento, possuem entendimento de seu sentimento em algumas situações que normalmente as tiraria do sério e passam a dizer para si mesma: é verdade. Mamãe tem razão, eu estou muito zangada, eu sei que existe algum jeito, eu podia ter resolvido diferente, da outra vez eu vou pensar melhor. Ela começa a racionalizar aquela emoção. E isso é um treino, gente, é um treino, um exercício mesmo, que ela pode fazer de autocontrole com ela mesma e ser sempre ajudada por um adulto de boa vontade, um pai, uma mãe, um educador. O adulto sensível, que conhece a criança, com quem convive, com quem está naquele momento, precisará distinguir essa birra, uma intencional, da imprevisível, intervir apropriadamente em cada um, tá? Então, vamos ao alerta agora. Importante ressaltar e alertar sempre sobre a quantidade, frequência, intensidade, prolongamento, tá? Observe, muitas vezes, é muito frequente, é muito intensa, é muito longa, então vamos ajudar. Por isso, os pais devem construir os hábitos de fazer análises, considerações, depois que a criança se retomou, orientando-as, construindo junto com elas formas para que elas falem sobre os seus sentimentos. E quando o casal, papai e mamãe, sentarem, conversarem e chegarem sempre em situações congruentes. Outra coisa importante é sempre que haja clareza entre os papéis familiares. Pai é pai, papel de pai, filho é filho, papel de filho. Compete aos pais fazer essa tranquilização, fazer as crianças entenderem seus sentimentos, racionalizarem, e compete aos filhos também receberem esse apoio e essa clareza de ideias, tá? E que também as crianças sejam apresentadas justamente essas regras, a esse funcionamento do ambiente familiar, com afeto e não com imposição. A criança aprende através do afeto, do amor, do exemplo, da boa palavra, não através da imposição. Criança que não acredita na imposição. Pais que são autoritários, esses pais normalmente fazem essas crianças fugirem pelo vão dos rios. Essas crianças, cuidadas com esse amor, com esse afeto, de uma forma tranquila, calma, tendem a encontrar com maior facilidade outras maneiras também tranquilas, também calmas, de se posicionarem quando se frustram com algo, e nesse crescimento, nessa formação da personalidade, essa criança vai adquirindo, então, uma maturidade nesse comportamento social tão importante. Bom, gente, eu sou Kit Coach, e eu quando já fugiu desses dedos, quando todos esses conselhos, quando esses casais, essa família não consegue mesmo mais segurar esse comportamento, eu auxilio esses pais em como manter essa criança calma em situações de frustrações e como eles devem manter-se calmos também, porque aí muitas vezes há que ter ajuda familiar dessa criança e dos pais, que já perderam essa calma, né, quanto à manifestação ruidosa da criança. Então, quando não há mais esse entendimento, quando não há essa possibilidade de diálogo com carinho, com afeto, aí há que ter uma ajuda. Então, também como se comunicarem assertivamente, com posicionamento pessoal, e ao mesmo tempo com respeito ao outro, porque há que ter respeito aí, cada um com o seu papel, mas todos uns respeitando os outros. Como os pais e a criança podem ter ações congruentes aos seus sentimentos, ao mesmo tempo conseguirem ajudar as outras pessoas à sua volta, e também ajudam como as crianças e os pais podem negociar para encontrar boas soluções
para a própria criança e para os pais ao mesmo tempo. Então, agora a gente vai, a partir daqui, fazer um resumão. Por quê? Porque eu acho assim, foram vários tópicos, né? Eu me alonguei um pouquinho, mas eu acho que eu ainda tenho alguns minutos para vocês que eu posso, uns 10 minutos no máximo, para recapitular aqui com vocês. Então, a birra é um sintoma de que a criança não está conseguindo lidar com uma frustração e de que ainda não tem habilidades para se comunicar de outra forma. Por isso, o adulto, nesta situação, deve agir conscientemente, de modo a não reforçar este comportamento na criança. E isso significa pensar adulto antes de agir, tá? Porque muitas vezes a criança age, não pensa, mas o adulto tem que pensar antes de agir. Ter muita paciência e a noção de que a birra é também uma oportunidade de aprendizado para os pequenos, desde que os pais cheguem juntos. Ainda que não haja nenhuma regra e que cada criança seja única, e nós na Escola de Paz falamos isso sempre, com suas individualidades, é preciso que os pais estejam atentos e sensíveis aos comportamentos dos pequenos, para saber quando isso pode ser indicativo de que algo não vai bem na vida da criança. Então, a birra pode surgir ou ser mais intensa em momentos de grande estresse. E nós colocamos isso como separação dos pais, a chegada de um irmãozinho, por exemplo. Vamos lá. O que você precisa saber para lidar com as birras? Aí eu vou dar uns itens para vocês. Não se importar com o que os outros pensam. Comece daí, tá? É importante que os pais possam fazer o que tem que ser feito no momento da birra, ou antes ou depois dela. E não cedam só para não passar vergonha, tá? Tenham em mente que a educação dos filhos é mais importante do que alguns olhares de julgamento momentâneos, ok? 2, resolver o conflito sem violência. Bater, xingar, nunca são, nunca foram e nunca serão boas opções. Existem outros caminhos efetivos, como o diálogo com afeto, que geram resultados mais prolongados, duradouros, e o mais importante, que melhoram ainda mais os vínculos entre pais e filhos. 3, saber que a birra é um pedido por limites. Sim, a criança precisa aprender que há momentos em que vai ganhar ou poder fazer algo que deseja e também momentos que não vai poder, não vai ganhar sempre. Isso é saber esperar pela recompensa. Esse aprendizado é valiosíssimo para o resto da vida, especialmente para a vida adulta. Tudo tem limite. 4, ser resiliente. Se frustrar é algo que acontece com todos nós ao longo da vida. Mas sair mais forte das dificuldades e ser resiliente é um comportamento também aprendido. É aprendido. O momento da birra, então, é uma oportunidade para esse aprendizado. Sim, ter em mente que as birras são vividas de formas diferentes em cada família. Sim, a minha família é um núcleo, a família do amiguinho do meu filho é outro núcleo. Então, quando o que você fizer parecer não dar resultados, então experimente ouvir um pouquinho as outras mães, os outros pais, os professores, trocar experiências. E a Escola de Paz do Brasil poderá ajudar em muito. Nós ajudamos nesse aconselhamento, nós não fazemos um aconselhamento direto àquela família, mas falamos de uma forma geral sobre a educação dos filhos, sobre como o diálogo é importante, sobre como o exemplo é importante, sobre como é importante olhar nos olhos dos filhos e falar com amor e com carinho. Com certeza, vocês vão ouvir opiniões, conselhos diversos. Então, muitas vezes, alguns conselhos também não são bons, então a gente vai filtrar o que achar que é bom, né? E aquilo que não for tão bom, não vamos deixar de lado, né? O olhar de forma diferente pode muitas vezes ajudar. 6, ter consciência do que proíbe, do que permite ou solicita. As regras e os limites devem ser claros, regras claras, limites claros e acessíveis à criança, à idade da criança, né? E ela precisa sentir que está ao seu alcance para cumpri-las.
7, no momento da birra, tente não demonstrar o quanto você está afetado pelo comportamento da criança. Respire fundo, e se estiver em algum lugar público, procure, como eu falei, um lugar mais calmo, onde a criança vai poder extravasar, chorar, e você vai poder conversar, sem que você ceda ao que ela quer, porque você está em local público, por exemplo. Mantenha-se firme, sempre firme no que acredita, pai e mãe. Manter-se firme é o melhor para a criança naquele momento. Crianças sentem-se seguras quando os pais se mantêm coerentes e fazem aquilo que dizem mesmo. Após o momento crítico da birra, é o número 8, último. Assim que estiver mais calma, tente conversar com a criança. Falou no momento, entrou um pouquinho. No segundo momento, no dia seguinte, volte, explique o porquê do não, se for um não que você falou ao seu filho, demonstre que você se importa com a criança, com os atos de carinho, ouça seu pequenino, fale sobre o que for possível aprender com aquela situação. Sempre há aprendizagem em qualquer situação, tá? E para encerrar, eu vou ler um conto para vocês, vocês podem seguir aí junto comigo. Um pouquinho antes desse primeiro. Tá, esse conto é esse. O conto se chama, aqui, anterior. É. Então, vamos lá, vai. Os contos de fada, vamos lá, eu vou ler para vocês. Os contos de fada. Você segue aí? Eu tenho ele aqui, ó, ele vai estar na tela também. Se chama O Nome Secreto da Birra, tá? Então, vou ler para você aqui o comecinho. É a outra, depois volta. Isso. Os contos de fadas dizem que quando descobrimos o nome verdadeiro de um monstro, ele desaparece. Quase todas as famílias já tentaram de tudo e continuam encontrando a birra em cada canto da casa e do dia. Nesse texto, nós vamos descobrir seu verdadeiro nome, como nos contos de fadas. Talvez ela vá embora. Tente lembrar das últimas vezes que o monstro da birra apareceu. Vocês estavam no shopping? Seu filho estava cansado? Ou foi por uma bobagem que você o mandou fazer e ele se recusou? E se nós pudéssemos descobrir que, no fundo, quase todas as situações de birra infantil, na verdade, não são birra? E que todas têm causas que nós podemos entender? Maria Montessori, uma das maiores cientistas a estudar a infância a partir do seu comportamento, descobriu que as crianças vivem em ambientes difíceis. Vamos ver algumas evidências disso. As crianças precisam se mover muito, mas nós moramos em casas cada vez menores e temos cada vez menos tempo para elas. As crianças precisam conquistar sua independência, aprendendo a fazer sozinhas, mas nós temos medo de deixar e pressa para ver as coisas prontas, por isso impedimos ou ajudamos muito. As crianças precisam se mover, não? As crianças precisam conversar, eu tenho ela aqui, para desenvolver sua socialização, mas passam cada vez mais tempo em telas, e nós também, com a comunicação cada vez melhor. Agora, um dado que me assustou, quando eu mesmo notei, observando famílias e educadores conversando com crianças. Com frequência, 70% ou mais da comunicação entre adultos e crianças é composta por ordens. Faça isso, vem aqui. E por proibições. Não faça isso, desça, pare, suba. Os ambientes, em geral, não foram feitos para as crianças. E nem na forma como o tempo é organizado ou a rotina. Elas vivem em ambientes, tempos e relações inadequadas e, de verdade, opressivas.
É cansativo ser criança. Nós vamos chegar às boas notícias. Mas antes, imagine por um momento. Você sente a necessidade de tomar água. Mas para isso, precisa pedir. O mesmo vale para a comida e o sono. Você sabe que para se sentir bem, precisa fazer exercício, mas é obrigado a ficar em casa o tempo todo. Além disso, alguém mais forte, com mais autoridade, te dá ordens a cada 10 ou 20 minutos, interrompendo aquilo que você queria fazer e mandando fazer coisas menos interessantes. Não é uma vida fácil, mas é a vida das crianças todos os dias. Se eu vivesse assim, isso me levaria ao desespero. Talvez eu ficasse realmente revoltado. É exatamente assim que as crianças se sentem. Mas há uma diferença. Eu sou adulto. Às vezes me desespero e até me revolto, mas sei avaliar a situação e consigo controlar meu comportamento. Por uma questão de desenvolvimento cerebral, as crianças não conseguem. Quando elas se desesperam, mostram isso com suas atitudes. E quando elas se revoltam, a gente escuta o grito e o choro. Este é um momento importante, porque estamos descobrindo os verdadeiros nomes da birra: desespero e revolta. E isso faz toda a diferença, porque se eu digo, meu filho fez birra, fica por isso mesmo. Ele fez birra porque crianças fazem birra. E é um problema que adultos precisam enfrentar. Mas se eu digo que o meu filho estava desesperado, em seguida preciso me perguntar por que ele estava desesperado. Se eu digo meu filho se revoltou, preciso descobrir por que ele se revoltou. E assim eu consigo pistas. Se observar bem meu filho e as situações que o levam ao limite da sua capacidade emocional, eu vou encontrar, no final de 3 ou 4 possibilidades, frequentemente. Primeiro, ele precisa conquistar sua independência. E não está conquistando. Eu faço demais por ele. Ajudo demais quando ele faz. Interrompo os seus esforços ou proíbo as tentativas dele se fazer as coisas sozinho. 2, nós não estamos nos comunicando de verdade. Talvez eu ache que falo com ele, porque ele fala o dia inteiro, mas se eu ficar atento às minhas falas, vou perceber que as maiores são sempre ordens e proibições. 3, a vida dele está fora do eixo. Mudamos de casa ou de rotina, de organização dos móveis ou alimentação. Ou pode ser, eu mudei minha postura sobre alguma coisa que ele faz e ele está muito confuso. 4, alguma necessidade muito importante do desenvolvimento dele está sendo desrespeitada. Quando nós encontramos a causa do desespero e da revolta de nossos filhos, vamos perceber que existem soluções. Elas não estão na resposta que nós vamos dar no momento da crise. A solução verdadeira está em não dar motivos para que a crise aconteça para início de conversa. Quando não existem motivos para o desespero e a revolta, nós não ficamos desesperados e não nos revoltamos. Em outras palavras, a birra desaparece. É por isso que os monstros desaparecem quando descobrimos seu verdadeiro nome. Eles não são monstros de verdade. A gente só não sabia. Esse texto é do Gabriel Salomão. E eu quis ler para vocês, para encerrar nossa palestra, minha fala, e dizer a vocês que vamos minimizar esses monstros, vamos estar juntos com os nossos filhos, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, sempre calmos, tranquilos, passando bons exemplos, com amor, autoridade, firmeza, carinho e afeto. Muito obrigada a todos que me ouviram até agora. Espero ter colaborado e ter trazido alguma coisa de valia a vocês. Obrigada.